Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das Flores. Hoje é sexta-feira, o mês está chegando ao fim, 30 de outubro de 2020, como todas as manhãs, às 10 horas da manhã, nós temos feito o nosso café com o Evangelho, trazendo sempre um convidado ou convidada muito especial. E essa semana não poderia deixar de ser diferente. Trouxemos virtualmente, não, vibratoriamente, o nosso convidado que já se encontra aqui conosco, e nós vamos falar um pouco mais sobre ele para podermos nos despedir nesta semana. E aí, Roberto, quem nós estamos falando essa semana? Luiz Olímpio Teles de Menezes, baiano, nascido em Salvador, no dia 26 de julho de 1825. Olha, 1825. Bom dia, Gleice. Brasil Império. Ontem nós terminamos falando com relação, ele já havia criado o Grupo Familiar de Espiritismo e nós falamos que ele tinha, o grupo, a intenção de criar a Sociedade Espírita Brasileira, e no dia 24 de agosto de 1871, eles entraram com requerimento ao vice-presidente da província da Bahia, estávamos na época do Império, olha que coisa linda, solicitando a autorização para a criação dessa Sociedade Espírita Brasileira. Mas, como é claro, comentamos ontem, as primeiras sociedades espíritas, elas procuraram como? Para tentar ter autorização, elas se apresentavam não como uma religião, mas como uma sociedade literária, beneficente ou científica. Mas eles conseguiram, Roberto? Não, lembrando sempre que era uma estratégia de implementação do movimento espírita, já que a religião oficial do Estado estava na Constituição do Império, era a religião católica. Mas, como é compreensível, neste caso específico, o clero se opôs tenazmente, afirmando que o Espiritismo era um atentado formal contra a verdade católica e que uma sociedade cuja doutrina tem por fim contrariar a religião do Estado é contra o mesmo Estado. Então, havendo aí implementação de um baita sofisma. Então, eles procuravam sempre criar assim um pânico, né? Porque aí a pessoa pensava, caramba, então eu sou contra o Estado, posso ser preso, ser processado. E aí ficou difícil. Ou então é uma estratégia de sobrevivência também do clero católico. É o seguinte, olha, se é contra o Estado, nós não vamos sancionar isso, porque aí nós estaríamos em oposição ao Estado. E o requerimento, afinal? Por consequência, o requerimento foi solenemente indeferido em fins de 1872. Demorou um pouquinho, eles estiveram lá conversando com seus botões, né? Mas isso não desanimou o Grupo Familiar de Espiritismo, e cerca de um ano depois, no dia 28 de novembro de 1873, o Grupo Familiar de Espiritismo, eles agora tentando até se precaver contra aquela intolerância religiosa, eles criam outro artifício e constituem a sociedade, uma sociedade científica, porque aí não poderiam contestar, com o nome de Associação Espirítica Brasileira. E aí sim, essa associação ela foi autorizada a funcionar, e o Teles de Menezes, como não poderia deixar de ser, foi o primeiro presidente, depois ele ganhou o título de presidente honorário, e ali depois foram havendo substituições. Mas algum tempo depois, o que aconteceu, Roberto? Bom, aí o Teles de Menezes, ele solicita a sua exoneração por motivos imperiosos. Na verdade, esses motivos seriam mais esclarecidos adiante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E esses motivos impediriam ele de prestar melhor assistência à associação. Ou seja, muito zeloso, né? Fala assim, eu não estou em condições, eu não estarei em condições, em face das dinâmicas, né? A vida apresenta isso, de prestar um serviço
coerente, apropriado e que a associação merecia, né? E acrescentando ainda que talvez lhe fosse preciso se ausentar por algum tempo da Bahia. Então teria sido esse o motivo maior. Bom dia, Verônica. Vamos aproveitar e vamos cumprimentar nossos amigos que estão chegando. Depois você nos dê notícia, Verônica, como você está se sentindo pelo WhatsApp do nosso centro, que é o 19 99 341 6316. Porque se for necessário, nós colocamos você na reunião de tratamento. 19 99 341 6316. Bom dia, Sueli, bom dia, Maria Dolores, Rita Maria. Muito bom estarmos aqui junto com vocês. Mas prosseguindo, Télio de Menezes, quando diz da necessidade de se ausentar, mas ele frisa uma importância muito grande, que seria o quê? Aqueles que ali estivessem, dar continuidade à vulgarização das obras fundamentais. Vulgarização, gente, não é a banalização, não, tá? É levar ao vulgo. Divulgar, né? Divulgar para todo o povo, né? E ele acrescenta, porque as obras de Kardec, as obras fundamentais, seriam aquelas 5 obras, não é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. E ele acrescenta que as obras de Kardec, elas estavam penetrando em todos os países, sendo que em 2 deles, olha que coisa interessante, em 2 deles, a Rússia e a Espanha, já haviam vertido para suas línguas as 5 obras kardecianas fundamentais do Espiritismo. Então, desde logo no início, tanto a Rússia quanto a Espanha já tinham as obras traduzidas para os seus idiomas que faziam parte dos seus países, e a necessidade também de nós fazermos isso. As primeiras obras aqui também foram sendo traduzidas aos pouquinhos, mas foi chegando. Mas e aí, o Télio de Menezes muda ou não muda, Roberto? Bom, vamos falar um pouquinho antes, só dois pontinhos, né? A Espanha realmente era surpresa, né? Por causa, depois do ato da Inquisição, o ato de fé de Barcelona, queimar os livros espíritos em praça pública. Depois eles próprios, os espanhóis, ao invés de lerem no francês, nós vamos traduzir para o nosso idioma. Tudo bem, isso foi uma grande novidade. Na Rússia, nem tanto, porque estávamos na época da Rússia e dos czares, então havia aberturas religiosas. E eles, inclusive, apreciavam, tinha, aliás, associações dedicadas aos estudos dos fenômenos ditos paranormais. Mas vamos ver. Télio de Menezes, voltando aqui, Télio de Menezes rumou para o Rio de Janeiro, onde fixou residência. Então teria sido aí talvez um motivo maior, né? Passando aí pouco tempo depois, por volta já do ano de 1879, a fazer parte da Corporação Taquigráfica do Senado do Império. E aí já estava com 54 anos de idade. Nós tínhamos falado com relação que ele era um autodidata, falava vários idiomas, ele estudava muito por conta própria, foi professor, jornalista, e uma das funções que ele exerceu e que ele aprendeu foi a taquigrafia, porque a taquigrafia era uma coisa assim muito interessante. Até hoje, nós vemos nos filmes americanos, até vou perguntar ao Arnaldo se como é que eles chamam? A corte americana, ainda usam as taquígrafas, porque eu vejo filmes ainda recentes, elas agora usam, ao invés de escrever, assim, numa maquininha, e eles vão taquigrafando. Eu, quando era jovem, tentei aprender, porque eu achava o máximo, né? Hoje em dia o pessoal faz isso pelo WhatsApp, que aí escreve uma palavra, eles botam uma letra, 2. Mas ele veio trabalhar nessa equipe ali que fazia parte do Senado. Isso, e aí no desejo de facilitar o estudo e a prática, porque realmente era uma arte, né, da estenografia ou taquigrafia, né, onde eram raros os que realmente conheciam, Télio de Menezes fez editar no Rio de Janeiro, em 1885, o seu Manual de Estenografia Brasilense, fruto da experiência de longos anos. Foi um manual muito completo, ali com gravuras, com todos os detalhes,
para que ele, o desejo dele era difundir, porque era um aprendizado muito interessante. Mas o Télio de Menezes, ele só pôde trabalhar no Senado até mais ou menos 1892, cerca de 13 anos. Mas por que, Roberto? Mas parece pouco, 13 anos era bastante. Mas, enfim, é que ele estava com 67 anos, né? E, além da idade, que pesa, a gente sabe disso, né? Ele era portador de uma nefrite crônica. Então, isso culminou por afastá-lo do serviço que lhe dava o pão material, que, na final de contas, ele trabalhava para sobreviver. Né? É verdade. Agora, só um minutinho, a Verônica colocou aqui colocou aqui um aviso, mas eu não consegui compreender muito bem, Verônica, porque você falou que no Facebook... Ela disse que no Facebook está passando o vídeo de ontem à noite. Por isso vim participar aqui no Instagram. Vamos voltar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Sueli está aqui. Bom dia, Sueli. Maria Dolores, Rita Maria, Cidália, bom dia. Queridos amigos, vocês estão conseguindo nos acompanhar direitinho aí ao vivo? Já o pessoal do Facebook aqui. Né? Porque a Verônica. A Verônica está dizendo que nós não estamos ao vivo no Facebook. Por isso ela migrou para o Instagram neste momento. Então, mas e Sirlei, vocês estão conseguindo aí nos acompanhar direitinho pelo Facebook? Nos deem um alô, porque pode ter sido alguma coisa aqui, momentânea. Ao vivo aqui. Porque quando nós íamos iniciar a gravação, o Facebook saiu fora, a gente entrou novamente. A Sueli disse que lá está normal. Então tá bom, Sueli. Então tá ok. Então, voltando ao nosso... Vamos voltar ao Rio de Janeiro, à corte, ao Rio de na Janeiro, época do Império. Né? Ele enferma, né? É obrigado a se afastar do trabalho, e um trabalho que ele realizava com tanto carinho, porque ele gostava muito, mas nós sabemos que naquela época não existia aposentadoria, não existia pensão, não existiam as condições trabalhistas que existem hoje. Se a pessoa ficasse doente ou se a pessoa morresse, a viúva, no caso, era uma situação muito complicada. E quando ele precisa se afastar em função da doença, o dirigente daquela sessão taquigráfica, daquela casa legislativa, ali do Senado, era o senhor Antônio Luiz Caetano da Silva. O que ele faz? Em reconhecimento à dedicação daquele ex-taquígrafo, que era Télio de Menezes, ele faz o quê, Roberto? Procurando auxiliá-lo. Concede-lhe espontaneamente, que é uma forma de retribuir a gratidão, né? Num gesto de altruísmo, então sim, porque não estava certamente contemplada por um diploma legal, mas então ele concede uma pensão que ajudava, que certamente não viria a suprir todas as necessidades, mas ajudava ao casal Menezes, né, constituído já por ele e pela segunda esposa, a senhora Elisa Pereira de Figueiredo Menezes. E é que nós dissemos que eles casaram, ou melhor, ele casou 2 vezes, provavelmente deve ter ficado viúvo, porque a gente não sabe nada com relação a ter tido filhos, mas aquela pensão foi uma forma de auxiliar nas suas despesas. Mas isso foi em 1892, ele com 67 anos de idade. Só que essa pensão que esse chefe consegue ali para ele, foi assim durante pouco tempo, porque a saúde do Télio de Menezes foi ficando cada dia pior. Então, pouco tempo de vida terrena restou para o Olímpio Teles. E estes poucos tempos ainda de vida, ele passou sob longos e dolorosos padecimentos, que ele tinha nefrite, tinha dores e todo aquele incômodo que ele sofria. Mas como todos nós um dia vamos retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, teve o dia também do retorno
do nosso querido amigo Télio de Menezes. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Mas quando que o Télio de Menezes retorna, Roberto? Exatamente no dia 16 de março de 1892. Já era alta noite, às 22h40. Não, 93. Então foi no ano seguinte, não, que ele teoricamente se aposentou, e se a aposentadoria também valesse para o mundo espiritual, ele estaria inativo. Mas ele então apenas entrega o corpo, que já não lhe serviria mais, né, enquanto espírito. Mas então já era tarde da noite, às 22h40, ele exala seu último suspiro aqui entre nós. Mas como costumamos dizer, nós todos somos espíritos imortais. É uma experiência terrena. E um dia teremos que entregar o próprio corpo. E para o Télio de Menezes chegou também este momento. Exatamente. Ele estava com 68 anos de idade, quando desata aquele nó, o espírito consegue ascender as claridades do mais alto, ali onde ele provavelmente foi recebido e acolhido com todo carinho, por todo o trabalho, por todo o esforço que ele realizou aqui. Então ele desencarna, como é fácil de deduzir, né, pelo que viemos de relatando até agora, em extrema pobreza, sendo o seu enterro feito no cemitério de São Francisco Xavier, está lá no Rio de Janeiro, ali mais próximo ali do bairro do Caju, né? E às expensas de dois colegas vocês nós relembramos aqui do Dr. Márcio, né? Foi numa situação bem semelhante que os cofres municipais tiveram que responsabilizar-se pelo sepultamento do Dr. Márcio. Então, no caso do Télio de Menezes, foram dois colegas ex-taquígrafos, né? Ele prestaram os melhores serviços de amizade. Então, ele se responsabiliza pelo sepultamento. E isso ocorre também a ser divulgado no Diário da Bahia, 30 de março de 1893. Mas, um ano depois, diante de tudo que o Télio de Menezes realizou, aí as pessoas começam a lembrar, a escrever, a prestar homenagens. E ele recebeu algumas homenagens já pós-mortem, na revista O Reformador, do dia 1º de abril de 1893, ou melhor, um mês depois, né? Um mês depois, na revista O Reformador, um mês depois já, faz uma matéria referindo-se a Télio de Menezes, e ao final da matéria diz que ele era um caráter digno de todo apreço, pela sua cultura e elevação de sentimentos. Ele uniu a cultura, nós falamos sobre isso, a vontade, a firmeza de querer trabalhar, a cultura, a elevação de sentimentos. E apurados, diz a revista O Reformador, por uma longa série de infortúnios que soube sempre suportar com honra e grandeza d'alma. Porque não adianta, se nós passarmos por provas, mas passarmos injuriados, reclamando, protestando, não vai ter eficácia. Agora, quando nós passamos com dignidade, aí sim, aí o espírito se eleva. E jornais do Rio, da Bahia, como o Jornal do Comércio, que na época o Jornal do Comércio era um grande jornal no Rio de Janeiro, o Diário da Bahia, recordaram-lhe a vida e a obra. Então, aí em retribuição, ou melhor, em reconhecimento, o valor deste, então, dito e com todas as letras, um grande baiano, em 3 grandes enciclopédias incluíram em suas páginas uma síntese biográfica de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, os enciclopedistas, eles deitaram esses olhares para essa grande alma, né? Falaram assim, não pode ficar apagado. Nós até lembramos na semana passada, né, Leila, Sim. sobre o Dr. Marchi, que para que a memória dele fosse eternizada, foi fundado um educandário, um orfanato para acolher meninas, né, que leva ali o nome e ainda existe. Mas, enfim, também ao Olímpio Teles de Menezes não poderia faltar essa perenização de seu nome, de seus feitos e a preciosa contribuição que ele deu. É verdade. E outras homenagens foram ocorrendo ao longo do tempo. 72 anos depois da sua morte,
no dia 17 de setembro de 1965. Você já era mocinha, né, Lília? Eu ia completar 13 anos. Então. 13 anos. Era uma jovem adolescente sonhadora, sonhando em casar com um francês. Mas eu acho que isso acabou acontecendo, porque a maioria dos franceses endividados vieram para o Brasil, né, e vieram para o movimento espírita, então... Então você está falando exatamente de quem está do seu lado, né, Lília? Em 17 de setembro de 1965, 72 anos depois da morte de Télio de Menezes, 2 carimbos postais comemorativos aprovados pelo Departamento dos Correios e Telégrafos. Hoje nem existe mais telégrafo, eu acho, né? Mas naquela época ainda existia, né? Foram aplicados nas cidades do Rio de Janeiro e do Salvador, em homenagem ao fundador do Grupo Familiar de Espiritismo. Então, eles fizeram 2 carimbos postais homenageando Télio de Menezes. Então, para os aficionados, né, na coleção de selos, deve ter algum deles aí. E nesse mesmo mês de setembro de 1965, o que acontece, Roberto? A Câmara Municipal, já da cidade natal, né, em Salvador, fez inserir na ata dos seus trabalhos um justo preito de admiração à honrada memória do ilustrado e distinto professor Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, aí nós vemos hoje, né, está muito banalizado essas solenidades, comemoração, mas naquela época, então, eles tinham muito apreço por isso. Então, um ano depois, homenagearam pela segunda vez aquele que foi o pioneiro espírita nas terras brasileiras, já com outro motivo. Isso. E a 4 de dezembro de 1966, em Salvador, ocorreu a inauguração da placa dando nome a uma rua, Rua Professor Télio de Menezes. Mas, e eu já passei por essa rua. É? Olha. Fica na área central mesmo, Salvador. Queridos amigos, querido trabalhador, pioneiro do Espiritismo, aquele que fundou o primeiro centro espírita no Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, a nossa gratidão. Nós só podemos dizer muito obrigado a esses trabalhadores que, com toda dificuldade, com todas as agruras, com todos os espinhos, mas firmes, nos dando esse exemplo de vida, de determinação. Hoje é sexta-feira, hoje à noite não temos nenhuma live, mas amanhã, sábado e domingo, às 10 horas da manhã, a evangelização para a família e para a criança, e domingo, o Evangelho no Lar. Estão todos convidados. E para aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha. Vamos espalhar essas sementes de bons exemplos que o nosso planeta está precisando. É muito bom estarmos aqui com vocês. A Cirlei está dizendo, a Verônica dizendo que está bem melhor. Então manda o nome do esposo para o nosso WhatsApp, para a gente dar as orientações que precisa, Verônica, tá bom? Nosso WhatsApp do nosso centro é o 1999-341-6316. O Arnaldo dizendo que hoje a neve deixou tudo branquinho aqui. Eu não sei porque eu estou surpreso, porque ontem a Leila me deu conta e falou assim, olha, está chovendo, né, lá em Boston. Eu falei, eu sei, é aquela chuva miudinha que depois se transforma em neve, e não deu outra. Quer dizer que aí garoando linda, neve, né, Arnaldo? Linda. Nós já conseguimos ver neve em plena primavera e em pleno outono. Isso. Só que foi na Alemanha. É muito lindo, né? Agora, para quem trabalha e precisa vivenciar o dia a dia, aí não é muito bom, não. No inverno, então, nossa, pegamos neve na primavera e no outono, imagina no inverno. Queridos amigos,
Um beijo, que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amanhã estaremos juntos. E segunda-feira, amanhã, domingo e segunda, com um super convidado ou convidada. Vamos ver quem vai estar aqui conosco na próxima semana. Talvez a gente volte para a Europa, né? A passeio, estou ansiosa para conhecer a minha neta pessoalmente. Ai, meu Não, Deus. eu estou falando do Já convidado, Leila, esquece. Tá, porque a minha netinha já fez 1 ano e eu ainda não consegui sentir aquele cheirinho assim, pegar no colo. Gente, um beijo grande, paz a todos, um dia abençoado para todos vocês. Então, muito obrigado, agradecidíssimo, né, pela prestigiosa presença de todos vocês. E ficamos, então, reflexivos sobre mais esse nome, né, que se associa a tantos outros para o fechamento da nossa semana. Então, até segunda-feira próxima, se Deus assim o permitir, e que vocês todos tenham um excelente fim de semana. Até lá.